Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe daquela época, enviou mensageiros para Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora uma maldição contra ele, pois é forte para mim. Talvez tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoar é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Aqui a gente vê que o povo de Israel tinha acabado de passar por algumas guerras, algumas batalhas contra alguns povos. Cresceram, né? Eles tiveram medo. Então, o rei de Moabe, né, Balaque, ordenou a chamada de Balaão, para que amaldiçoasse o povo de Israel para destruir. Algumas coisas interessantes, a princípio, Moabe e Midian estavam em guerra. Eram povos que estavam uma batalha ferrenha. Os dois não se batiam bem. Mas, perante a esse medo, a esse terror, eles se uniram para destruir o povo de Israel. Existe uma interpretação que, aqui no texto, no versículo 5, diz que Balaque, o rei de Moabe, chama Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. Em sua terra natal, diz a terra natal de Balaque, o rei, e não de Balaão, o profeta que estava lá. Há a história que Balaão profetizou sobre a vida de Balaque, que ele se tornaria um rei, e ele se tornou. Esse é um dos motivos de Balaque dizer que ele sabe que quem amaldiçoa será amaldiçoado e quem abençoa será abençoado. O rei de Moabe e Midian enviam líderes, né, para conversar com Balaão. Balaão é uma figura interessante porque ele era um gentil que era um místico ferrenho, um místico que na sua época era um dos maiores. Os reis, né, de Moabe e Midian, sabendo disso, recorreram a esse poder. Interessante também é que o rei de Moabe, Balaque, e as pessoas que estavam junto com ele também eram magos, eram místicos, né? Quando diz que os líderes que vão visitar a Balaão, os mensageiros, também eram magos, eram místicos também. Uma coisa relacionada a isso também interessante, que está aqui no versículo 2. Balaque, filho de Zippor. No texto, fala que Balaque é filho de Zippor. Só que Zippor não existe. Zippor não existe, não é o nome do pai dele. Existe a interpretação que Balaque era um místico que conversava com pássaros. Zippor significa pássaro, ave. Então, Balaque
sendo mago, conversava com as aves para ter interpretações, saber o futuro, esse tipo de coisa. O Zohar tem interpretação que é uma interpretação parecida, mas um pouco diferente. Que ele, ser filho de Zico, era, naquela região, existia, digamos assim, uma magia que você faria uma espécie de escultura de um pássaro, faria lá um certo ritual, e esse pássaro era capaz de conversar com você e prever o futuro. E Balaque conseguiu fazer esse ritual, que na época, para os magos da região, era extremamente difícil, era raro isso acontecer, não era algo normal. Mas Balaque conseguiu. E esse pássaro falou para Balaque que Israel destruiria Moabe, que pode ser um dos motivos de Balaque se estremecer diante de Israel, né? Mas diz que quando o pássaro diz que Israel destruiria o povo de Moabe, na verdade está dizendo ao futuro, não ao presente, não agora, mas sim ao futuro, né? Quando Yeshua retornasse, os filhos de Edom e essa laia aí todas seriam destruídas. O pássaro se referia a isto, mas Balaque estremeceu e fez essa contramedida para destruir o povo de Israel. Os sábios, eles analisam essa contramedida e faz a seguinte conexão, que existem dois tipos de antissemitismo, né? Existem dois tipos, o de Balaque e o de Balaão. O de Balaque é o antissemitismo que quer destruir o povo de Israel por um motivo. O mais besta ou o mais cabeça não importa, eles querem destruir, mas tem um motivo. E existe o de Balaão, que é um ódio gratuito. Balaão queria destruir o povo de Israel por dinheiro, honrarias e coisas desse tipo. Ele teria um ódio gratuito contra o povo de Israel, que é o que vemos em outros momentos, como, por exemplo, Faraó, né, que escravizou o povo sem motivo. Temos também, por exemplo, Hitler, que tinham ódios gratuitos, sem motivo nenhum, mas queriam a destruição completa do povo de Israel. Balaque, o rei, um dos significados do nome dele é o destruidor. E é interessante que é por causa disso. Ele queria total destruição do povo. Já Balaão tinha como significado do seu nome, devorador, aquele que devora, aquele que traga, aquele que engole. E também discórdia. Tem essa interpretação também no nome dele. Aqui, quando fala sobre aonde Balaque envia seus sábios para buscar Balaão, mensageiros, fala que ele é filho de Beor e que estava em Petorá. O significado de Petor seria uma mesa em que transações são feitas. Uma mesa em que tem dinheiro envolvido. As pessoas se sentam à mesa para relações comerciais, que é o tipo de Balaão, certo? Ele era um vidente que usava de seus poderes, entre aspas, em troca de dinheiro. Tem esse significado também aqui por trás. Hoje, seria Paraxá Ruká e Balaque. Na Paraxá Balaque, pega também um pedaço da Paraxá de Pinhas. Pega lá um pedaço. Eu digo isso porque vou falar algumas coisas com relação a isso. Balaão, recebendo seu chamado, ele conversa com Deus.
E ele conversa com Deus à noite. Como já foi ministrado antes aqui na igreja, os gentios, os goim, aqueles que não eram do povo de Israel, não tinham o prazer de poder conversar com Deus de dia, à luz, né? Por exemplo, quando a gente fala que tirou a arca, tirou a Torá da arca, um dos seus significados é que tirou a Torá do anonimato. Agora ela está visível perante nós. Isso era algo que não acontecia com os gentios. Eles não tinham esse mesmo nível de conexão com Deus, que podemos ver com Moisés, que conversava com Hashem como amigo. Assim também vemos Abraão, chamado o amigo de Deus. Fazendo isso, ele pede para que os sábios passem aquela noite com ele. Alguns voltam para suas devidas cidades, alguns continuam. Balaão, conversando com Deus, Deus proíbe ele de amaldiçoar o povo. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Era alguém que não poderia se amaldiçoar, certo? Era um povo abençoado por Deus. Quem seria Balaão para amaldiçoá-lo? Mas Balaão, por querer o seu dinheirinho, queria amaldiçoar o povo de qualquer jeito, tentando, entre aspas, ludibriar o próprio Deus. Hashem não permite que Balaão vá. Balaão diz isso aos sábios que ficaram lá. Eles voltam para Midian, Moab, e depois voltam a Balaão com sábios de ainda mais honraria, para atiçar ainda mais os desejos de Balaão, né? Outra coisa interessante é que existe uma estimativa de onde que seja essa cidade de Balaão, onde que ele estava lá, e a distância entre essa cidade e Moab. A distância estimada era de mais ou menos 500 quilômetros. Ou seja, os sábios realizaram uma viagem de 500 quilômetros para chamar um místico, um mago. Isso é algo que podemos... Não era qualquer um. Balaão tinha uma grande importância. Os sábios, retornando uma segunda vez a Balaão faz o mesmo processo de esperar o anoitecer para conversar com Deus. Ele agora, atiçado ainda mais com as honrarias ainda maiores, tenta novamente ludibriar Deus. No final das contas, Deus permite. Mais interessante disso é que, quando Deus permite que Balaão vá, ele não mudou de opinião. Ele não falou, agora você pode ir amaldiçoar o meu povo. Não. A vontade de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Mas ele permite que nós façamos as nossas próprias escolhas. Nós temos nosso livre-arbítrio, temos a nossa liberdade para fazer coisas erradas. Mas toda causa tem um efeito. Se realizarmos coisas pecaminosas, no final dos tempos, seremos julgados. Balaão, indo ao encontro de Balaque, diz o texto que Deus fica furioso por causa disso. Deus não tinha mudado de opinião, ele apenas permitiu que Balaão fosse, perdão. E quando Balaão foi, os sábios dizem que ele já tinha a intenção de amaldiçoar o povo. Deus diz na noite que ele poderia ir com a condição de dizer apenas o que Deus lhe pusesse à boca. Mas quando amanheceu, Balaão, ele mesmo foi lá e montou o seu burro. Vemos depois que ele tinha servos, né? Ele tinha servos, ele era alguém honrado, né, dentro desse mundo, e que ele mesmo não precisaria montar o seu burro, certo? E essa pressa que ele tem, né, dele mesmo ir lá e montar o seu burro,
é a mesma que vemos com Abraão, né? Que ele mesmo vai lá, faz seus preparativos e sai para obedecer o que Deus lhe disse. Balaão, indo com a intenção de não dizer o que Deus fez a boca, mas de amaldiçoar o povo, quando Deus já tinha lhe dito que não era para amaldiçoar, ocasiona nessa ira de Deus contra Balaão. Em determinado momento dessa viagem, né, de Petor a Moab, o burro ou jumento, depende da tradução, em que Balaão estava em cima, ele começa a fazer movimentos estranhos a Balaão. Nós vemos que o burro faz isso porque ele viu um anjo do Senhor no caminho, um anjo que estaria lá para impedir Balaão. O burro, vendo isso, desvia-se do caminho. Mas Balaão, não vendo o anjo, golpeia o burro 3 vezes. Após golpear o burro, com o Espírito Santo, né, na boca do burro, conversa com Balaão. E vemos que Balaão não acha isso estranho. E quando nós vemos o texto antes, lá no capítulo 22, e vemos sobre Balaque, filho de Zippor, nós entendemos por que um dos motivos dele não achar estranho. Balaque conversava com pássaros. Não era algo estranho nesse mundo de misticismo conversar com animais. Então, Balaão conversa, entre aspas, numa boa com o burro. Ele não acha estranho, ele não sai correndo. Com ele conversando com o burro, Deus diz que tinha um anjo no caminho e Deus abre os olhos de Balaão. No texto diz, abre o olho de Balaão, no singular e não no plural, não os olhos. Dizem que Balaão ele era cego de um olho, apenas um olho dele enxergava, o outro não enxergava. Existe também uma interpretação que, quando abre os olhos, no sentido, seria a visão espiritual. Não necessariamente por causa que um era cego, um olho físico era cego, e sim essa visão espiritual de Balaão estava cega, ele não enxergava o anjo. Existe essa interpretação também. Balaão, chegando em Moab, e tendo sua presença a Balaque, eles vão direto para montes que o texto diz que eram consagrados a Baal, né? Eram montes consagrados a deuses do povo. Baal não é um nome. Baal é uma espécie de cargo, honorificio. Baal significa líder, chefe, esposo, Deus, ou rei, ou lorde de uma região. Eles indo para esses montes, imediatamente, Balaão pede para Balaque montar 7 altares, trazer 7 bois e 7 ovelhas. No texto diz que Balaão e Balaque realizam sacrifícios, mais uma vez reafirmando que Balaque também era um mago de nível elevado. Ele não era qualquer um neste mundo. O rei, ele não era qualquer um nesse quesito. Ele também era um mago de grande honraria, né? E outra coisa no povo de Deus, no povo de Israel, apenas os sacerdotes têm a permissão de realizar sacrifícios. Mas nós vemos que no meio dos goim, no meio dos gentios, qualquer um poderia se realizar esses sacrifícios. Balaão, quando ia proferir as suas maldições, né, contra o povo de Israel, nós vemos que Deus
ele se afasta de Balaque, Deus desce sobre ele e conversa com Balaque, diz as suas parábolas, né? Que em vez de ser maldições, como Balaque tinha expectativa, na verdade são bênçãos, certo? Isso repete 3 vezes, certo? Eles sobem em 3 montes diferentes, né? Balaque tinha a expectativa de que se mudassem de monte, Deus mudaria de opinião. Em certo momento também, nós aqui hoje recitamos o Shema voltados para nascer do sol, voltados para Jerusalém. Em um dos 3 montes que Balaão e Balaque estavam, eles realizam os seus rituais virados para o deserto, para remeter ao pecado do bezerro de ouro, para que Deus, entre aspas, se lembrasse deste erro e permitisse que essa maldição sobre o povo de Israel. Deus não permite, realiza a bênção novamente, e Balaque se estressa com Balaão. Diz que 3 vezes eles fizeram altares, rituais para amaldiçoar o povo, e 3 vezes Balaão proferiu bênçãos sobre o povo. Balaque sai enfurecido e Balaão não recebe sua recompensa sobre Balaque. Após isso, né, tem ocorrido que na Parashá Balaque também pega essa parte, sobre o que ocorre com Israel, nos povos de Midian, dentro do povo de Midian, que o povo de Israel se prostitui e se assimila à idolatria dos povos de Midian. Quando ocorre isso, essa prostituição, Deus lança uma praga sobre o povo de Israel. Vemos que Pinhas, um homem honrado, um homem que era aprendiz de Moisés, um homem do Senhor, neto de Arão, vendo um príncipe se prostituindo com uma mulher midianita, transpassa os 2 com uma lança, no ato. Ele pega no ato e os transpassa. No texto, aliás, uma das interpretações dos sábios diz que Moisés, apesar de saber disso, ele não fez nada. Ele, na verdade, não tinha tanta força. Quando vemos, por exemplo, quando Moisés sobe ao monte e ocorre o pecado do bezerro de ouro, tinham 600.000 pessoas nesse pecado do bezerro de ouro. E Moisés enfrenta 600.000 pessoas como se fosse nada. Neste momento, Moisés não conseguiu enfrentar a poucas pessoas, entre aspas, com relação aos 600.000. Ele não teve essa força. Vemos que na Parashá Corá, ele comete o pecado, comete transgressão, na verdade, em vez de conversar com a rocha, ele abate, né? Pela ira de Moshe, Israel saiu do Egito. Pela ira de Moshe não pôde adentrar a terra de Canaã. Ele perdeu, entre aspas, sua força naquele momento. Por isso, vemos que ele não estava num grau de santidade tão elevado como antes, quando ele sobe, né, ao Monte Sião, certo? Vemos também que, após isso, Balaão vai aos líderes de Midian e recebe a sua recompensa. Balaão, com essa ação, com esse plano malévolo de destruir o povo com a prostituição e com a idolatria, consegue matar 24.000 judeus.
E matando esses 24 mil judeus, ele recebe a sua recompensa dos midianitas, dos líderes de Midian. Apesar dos moabitas, né, do rei de Moab, Balaque, não o dar a sua recompensa, por causa, né, dele ter proferido bênção 3 vezes, os midianitas fazem o contrário, eles já o dão a recompensa. Naquele momento, ele se retira dessa situação, já com seu dinheiro no bolso, não tinha mais ligação, vendo que seu ódio era gratuito, sem fundação nenhuma, ele só queria dinheiro. E por causa de dinheiro, destruiria um povo inteiro. Vemos, voltando mais um pouco, que Balaão, ele ia ser morto, certo? Pelo anjo. Quando o anjo aparece e só a mula o vê, o anjo tinha a missão de matar, acabar com a vida de Balaão. Existe também uma opinião entre os sábios de que o anjo estaria para alertar novamente, de uma maneira mais forte, né, agora, a Balaão, que era para ele obedecer o que Deus tinha dito, de falar apenas o que o que Deus colocasse na boca dele. O que eu consegui ver com essa paraxá, uma coisa que acontece bastante hoje conosco, né, com essas, entre aspas, 3 paraxá, né, pega Corá, Balaque e um pouquinho de Pinhas, né, vimos que essa paraxá tem um grande misticismo envolvido, muita magia correndo, e um dos motivos de Deus não permitir a destruição do povo é porque ele diz: meu povo não está relacionado ao misticismo, meu povo não realiza magias, meu povo está separado dessas imundícies do mundo, certo? Que era algo contrário, né, à situação de Balaão e Balaque. Eles estavam dentro e no grau mais profundo, certo? Por isso também Deus não permite, né, o que eles querem. Vemos que por causa disso, por causa da separação do povo a essas coisas mundanas, Deus não permite a sua destruição, certo? Mas depois, quando o povo chega à terra de Midian, por causa de certos líderes, influências externas, certas outras provocações, tentações, o povo cai em outros pecados. Em pecados de prostituição, idolatria e etc. O que eu vejo nisso algumas coisas, eles eram radicais, num bom sentido. Não se envolviam com misticismo, não se envolviam com magia, algo certo, algo correto. Não devemos nos envolver com isso. Deus glorifica esta ação deles. Mas depois, quando eles chegam em Midian, ocorre uma assimilação entre os povos. Eles se tornam adeptos à idolatria do povo de Midian, realizam lá as imundícies do povo. Vimos que, em alguns aspectos, eles são radicais, em outros, eles deixam portas abertas, certo? Eles não têm a mesma visão. Eles têm uma visão seletiva, certo? Com algumas coisas. Vimos também na ministração anterior, das paraxás anteriores, que hoje nós temos uma audição seletiva, memória seletiva. Lembramos apenas do que queremos.
né? É o que o povo faz aqui também. Eles lembram de não praticar magia, mas não lembram de não se render a esses prazeres, certo? É algo que eu vejo que devemos refletir sobre nós. Devemos ter uma visão igual sobre todos os aspectos. Não devemos ter uma visão seletiva. Esse pecado aqui, maior, entre aspas, eu não vou cometê-lo. Eu vou ser radical. Eu vou cortar todos os meus laços, todas as conexões que eu tenho com ele. Mas, esse outro pequenininho aqui, eu vou deixar ele lá. Eu não vou resolver. Vou deixar para o além. Deixa ele aí. E nós vemos que, por pequenas coisas, somos jogados no Sheol. Moshe, os sábios dizem, um homem o mais paciente de todos. Quando estudamos a sua vida, vemos realmente isso. Ele era alguém realmente muito paciente. Se você vê que ele estava constantemente em momentos de estresse, traição, contendas entre o povo, ele não se exalta, apesar de tudo. O povo era traíra, o povo era mente ruim, raça ruim. Eles, todo momento, queriam a posição de Moshe, não vendo os seus sacrifícios. Eles apenas queriam o poder que ele tinha, né? Vemos isso nas paraxás anteriores. Eles queriam apenas o que eles viam como bom de Moshe. Tinham inveja dele. E o tempo todo causavam contenda da vida dele. E vemos isso também com seus próprios irmãos. Imagina, você tem seus irmãos, sua família. Eu não tenho irmãos, mas os que têm, imagine, pessoas que você ama, você está lá com elas todo dia, pessoas que você tem confiança, eles estão todo momento resolvendo problemas com você. Eles sabem de tudo de você e você delas. Em certo momento, eles traem você, de certa forma. Eles ficam no achão ralar. Diminuindo Moshe, diminuindo seus sacrifícios, vendo as suas grandes ações, mas não vendo o que ele fez para aquilo acontecer, vendo todas as bênçãos que ele foi capaz de realizar com o poder que Deus deu a ele naqueles momentos, mas não viu a sua fé, não viu seu sacrifício a esses prazeres mundanos para santificar a Deus, né? Então, eu gostaria também que nós tivéssemos esse olhar crítico. Algumas pessoas têm muita inveja de pessoas que estão acima dela, os seus líderes, seus chefes, seu trabalho, escola, igreja, no mundo, no geral, mas não viu tudo que aquela pessoa passou para chegar até aquela posição. Mas Deus diz que para sermos o maior, temos que se fazer menores, certo? Se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que se fazer o menor dentre o povo. O texto da minha paraxá é Lucas. Lá Jesus diz isso, né? Ocorreu a traição de Judas, a última ceia do Senhor, e ocorreu essa discussão dentre os discípulos. Quem era o maior entre eles? Quando eles têm essa discussão, eles apenas queriam se vangloriar. A mesma coisa que Balaque quer. Ele só quer glória, ele só quer dinheiro, ele só quer honrarias. Que Balaque faz isso. Ele envia sábios ainda mais honrados, mostrando que agora, olha só, você vai receber ainda mais honrarias, certo? Era isso que os discípulos estavam indo por esse caminho também. Eles queriam uma certa honraria de ser o maior no reino dos céus. Mas Jesus fala, se você quer ser o líder da congregação,
Se você quer ser servido, que é apenas o que as pessoas veem, o líder, ele vê apenas que os seus liderados o servem, Jesus fala, Yeshua fala, você tem que se rebaixar à posição de liderado. Você tem que estar lá com os seus liderados. Você está lá para ajudar eles. Você está lá para os elevar. Você não está lá para os extorquir, ganhar dinheiro, você mesmo se elevar. Não, a sua função é elevar aos outros, não elevar a si mesmo. Claro, você tem a ordenança, sempre se elevar, independente da sua posição. Mas, como líder, a sua posição é conduzir um rebanho, conduzir o povo que Deus entregou a você. Mas não era isso a visão que os discípulos estavam tendo naquele momento. Eles queriam apenas as honrarias, não queriam o trabalho, não queriam ter a mesma fé, acordar cedo, trabalhar nesses aspectos. Vemos isso também não apenas na igreja, vemos no nosso cotidiano. Você que trabalha, você que estuda, você vê lá seu professor, fala, nossa, esse carinha aí não sabe nada. Se eu estivesse lá, eu faria melhor. Por que ele está nesse lugar? Eu poderia estar lá. Por que eu não posso estar lá? Você não sabe. Esse cara teve que estudar 4 anos para ganhar um certificadozinho lá. Depois teve que estudar mais 2 anos, adquirir conhecimento, pôr em prática, até chegar àquela posição. Mas você quer pular as etapas da vida, as etapas que vemos que são reais, né? Você quer apenas pular tudo isso e estar em uma posição de vanglória. Você quer rebaixar todo o esforço dos outros para se pôr em um pedestal e ser idolatrado pelos outros, que é o que, no final das contas, você quer. Você quer receber honra dos outros. Você quer que as pessoas te vejam e falem, aquele lá é o líder, aquele lá é o chefe, é aquele lá, tá vendo? Aquele lá é o esperto. E ele sabe de tudo. Quando, na verdade, você não sabe de nada. Certo? O único que é alguma coisa, o único que sabe todas as coisas é Hashem. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Certo? O que veja essa paraxá para nós é isso. Você não ter essa inveja do povo, nós vemos isso a todo momento no povo de Israel, todos os momentos estão tendo contendas entre o povo, por causa disso, inveja de uns contra outros. Você também não pode, outro cuidado que você deve ter é as influências que você recebe. As influências, o que você está se alimentando através dos seus portais. Os olhos, a boca, as narinas e os ouvidos. O que você escuta, o que você vê, o que você fala, o que você sente o cheiro. Já foi ministrado aqui na congregação de não delegarmos a nossa fé a outros, certo? Vimos isso ocorrendo a todo momento no povo de Israel nas paraxás anteriores. O povo, por causa de um líder, realizou uma maldição, criaram uma maldição que poderia ser falsamente evitada. Eles foram influenciados por uma ação errada de um líder e falou, bom, se aquele líder fez, por que eu não posso fazer também? Vamos todos pecar também. Vamos todos o Sheol, certo? Vamos todo mundo de mãos dadas para os infernos, certo? Vemos que não. Você não deve delegar a sua fé a líderes. Você deve checar na Bíblia. Vemos que acontece isso com Paulo. Em um momento da sua vida, ele está pregando a certas pessoas, ele diz as suas palavras e o povo confere de acordo com a Torá. Vê se o que Paulo está dizendo está de acordo com as palavras que Deus, através do leitor, escreveu, que Deus disse, certo? A Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, certo? O que está na Bíblia não é simplesmente balela humana, não é balela mundana, e sim
os estatutos de Deus, o que ele quer para a sua vida. Se você seguir o que está escrito na Bíblia, você herdará o reino dos céus. Você receberá a coroa da vida. Certo? Então, obedeça o que está escrito na Bíblia. E não o que os seus líderes dizem. Claro, os seus líderes, eles estão nessa posição porque eles já estudaram, eles já têm um conhecimento avançado. Ou seja, eles podem te conduzir de uma melhor maneira. Eles têm essa função, mas eles, em certo momento, em certo aspecto, eles estão na mesma posição que você. São pessoas igual a você, que no final dos tempos também serão julgados. Se irão para o inferno ou se irão para o céu. Outra coisa também é a assimilação. É um assunto constantemente ministrado aqui na igreja sobre a assimilação. Não sejam assimilados. Como eu disse, diversas vezes o povo de Israel é assimilado. Em Midian, o povo se assimila à idolatria dos midianitas, né? Eles não apenas se prostituem, eles aceitam lá os seus deuses, né? E realizam as suas ações perante os deuses, prestando culto a esses deuses. Novamente também, é o que acontece antes, quando eles saem do Egito, eles se assimilaram com a cultura do Egito e quiseram retornar para o Egito. Né? Deus disse, se você pôs a mão no arado, que não volte mais. Foi o que o povo de Israel fez. E por causa disso, foram condenados a 40 anos de peregrinação. Foram condenados à morte, né? De toda uma geração. Então, isso é o que eu vejo. Não sejam assimilados. Cuidado com as más influências que você recebe dos seus líderes e de você mesmo. Você também cria situações em que você está propenso a pecado. Você cria suas tentações. Tentação, na Bíblia, hoje nós crentes temos, os crentes têm a visão de tentação ser do diabo. O diabo me tentou. O diabo colocou esse tropeço no meu caminho. Não, nós vemos que na palavra de Deus diz tentação é algo que nós mesmos criamos. Claro, existem também as provações do Eterno. O Eterno também nos prova, mas é o Eterno, não o diabo. O Eterno coloca provas lá para você passar, para você ser elevado espiritualmente. Mas as tentações não são coisas do Eterno, não são coisas do diabo, são coisas que você mesmo, são situações em que você mesmo colocou. Você, com o seu celular, abre o YouTube, abre o Spotify, abre qualquer plataforma e vê conteúdos que não são de acordo com a Torá, não são de acordo com as ordenanças do Senhor. Você está ingerindo conhecimentos que são contra os que estão na Bíblia. Você está delegando a você uma maldição. Você mesmo está se colocando no caminho do inferno. Não foi o diabo, não foi os demônios. Foi você mesmo. Você tem o livre-arbítrio. Cuidado com o livre-arbítrio. Ele é algo bom, ao mesmo tempo que é algo ruim. Nesse sentido, se você usar da sua liberdade, que Deus lhe deu, e transformá-la em libertinagem. Você vê que Deus te deu uma liberdade de você construir a sua vida do jeito que você quiser, e você faz isso de uma forma promíscua, de uma forma contra as vontades eternas. Você transforma essa liberdade em libertinagem. Você extrapola os limites que Deus colocou sobre você. Vemos isso também na paraxá anterior. Coré, o caos, que estava fora das proteções do Senhor, né? Fora dos limites do Senhor. O Senhor lhe impôs limites. Ao mesmo tempo que você tem o seu livre-arbítrio, você tem limites, certo? Mas você pode escolher entre
colocar sobre você mesmo dentro desses limites do eterno ou extrapolá-los e cometer pecado. Você mesmo tem essa escolha de se colocar nos céus ou no inferno. Então, isso eu gostaria de dizer aos irmãos. Escolham bem as suas ações, escolham bem os seus líderes, escolham bem o que você está se alimentando. Senão você mesmo vai se lançar ao inferno. Agradeço a atenção dos irmãos até o momento. Shalom, shalom.